Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Moisés, esse é o Hype Cut, a sua nova central de notícias do Vascão. E dando continuidade às repercussões do jogo de ontem, eu queria comentar mais algumas coisas que eu não comentei no vídeo passado, como a forma que o time morreu quando entrou pro segundo tempo e o Carille demorou muito para trocar o time. Nesse momento foi que o Lanús começou a crescer no jogo, e o Vasco não conseguiu mais criar nada, e os caras começaram a ficar acomodados, e aí a gente acabou de nem finalizando mais no gol do Lanús, nem finalizando mais, né? Então a gente só foi finalizar depois quando o Paulinho entrou. A entrada do Adson também não foi muito boa, ele entrou um pouco abaixo, a gente precisou de algumas puxadas de contra-ataque, algumas jogadas mano a mano, e ele acabou não ganhando nem na velocidade, nem no drible. Muita perda de bola, o zagueiro chegava mais firme nele, ele não aguentava se sustentar e acabava caindo, então o Lanús pegava a bola e dava um contra-ataque. Então nesse tipo de jogo a força física é bem importante, e o Adson não conseguiu sustentar isso, talvez seja por conta da volta da lesão, tá com medo de machucar de novo, veio meio pregado. Então, essa é uma coisa que eu acredito que ele precise trabalhar mais aí ao longo da semana, né? E eu queria deixar com vocês agora uns trechos da entrevista do Carille, que eu gostei bastante, dele falando sobre alguns assuntos do jogo, como a forma que ele mexeu no time, por que ele mexeu daquela forma, ele comentando sobre a característica dos jogadores e como isso impacta na hora da mudança de jogo e da proposição de jogo. Então, ele comentou também sobre quando ele colocou o Zuccarello e o Alex Teixeira, como que ficou o posicionamento desses atletas em comparação com o posicionamento do Nuno e o posicionamento do Coutinho. Ele respondeu também sobre a oscilação do Vasco entre as partidas, que eu achei bem interessante a resposta dele, como ele pensa o jogo a jogo do Vasco, como ele pensa que o time precisa se comportar. Comentou também sobre como que ele pôde fazer os treinos durante a semana, com o jogo quarta e domingo, terça e sábado, quarta e domingo, toda essa bateria de jogos que o Vasco tem, e como que ele precisa fazer para o time se manter atualizado e treinado, para a gente poder tentar melhorar cada vez mais partida por partida, porque esse calendário tão pesado faz a gente, às vezes, não ter tempo de treinar, nem de descansar direito, e acaba castigando os atletas. Então, fica aí com o trecho da entrevista do Carille. Eu volto mais tarde com mais um vídeo para vocês. Esse é o Hype Cut. Se você curtiu o vídeo até o momento, se você curtiu a entrevista do Carille, deixa o like, se inscreva e compartilha com os amigos. E comenta o que você achou da entrevista do Carille aí. Abraço, valeu. Boa noite, Carille. Lineker Biondi, canal A Hora do Vasco. Eu queria parabenizar primeiro a coletiva do jogo passado. Você deixou bem claro sobre a sua satisfação com o elenco em relação ao investimento limitado no Vasco. E isso foi um fator esclarecedor para o torcedor e soou muito positivo naquela situação do jogo. Agora eu quero saber se esse fator limitador faz com que sua equipe só tenha uma forma de jogar. Porque o que a gente vê é que você muda peças, mas não muda a forma de atuar, né? Com a distribuição dos jogadores em campo. Queria saber se realmente esse teto de limite da diretoria também interfere nisso. Obrigado. Boa noite. Não, a questão das mudanças, ela se passa muito pela característica dos atletas também, né? Então, hoje fizemos um jogo duro que a gente sabia que tinha que ser. Jogo de Sul-Americana, jogo de Libertadores, nós sabemos que é assim. Para mim, o segundo tempo, a gente acelerou muito, quis chegar muito rápido na área e houve pouca troca de passe, que aconteceu muito no primeiro tempo. Né, ser mais agressivo, chutar mais. O primeiro tempo foi melhor nessa questão de chegar mais perto da área. O segundo tempo, por acelerar demais o jogo, a gente acabou se perdendo um pouquinho. Né? A partir do momento que eu coloco o Zuccarello é mais um atacante do que o Nuno. O Nuno vai para dentro ali, o Coutinho pede para ser substituído por
por cansaço ali, por puxar cãibra, alguma coisa. E o Zuccarello é um atacante, então ali já é uma mudança, né? E depois, quando eu resolvo colocar o Alex, fica um 4-4-2, sendo que o Alex Teixeira é mais atacante do que armador. O Coutinho é sim um armador, vem trabalhar a bola. O Alex é um cara que chegasse, para que a gente chegasse pelos lados, principalmente tivesse mais jogadores dentro da área para terminar. Né? Mas isso que a gente pensou e elaborou acabou não acontecendo, por isso o nosso segundo tempo não foi bom. Boa noite, Carille. Ryan Leão, antenado na jogada. Perguntar, na sua opinião, ou qual a razão, o Piton não foi tão acionado na linha de fundo, porque ele não subiu muito hoje e o time acabou não tendo tanto aqueles cruzamentos que muitas vezes o Verratti consegue aproveitar e que não tiveram hoje, o que pode ter atrapalhado o time também. Assim, analisando o jogo rapidamente, é claro que depois a gente vai olhar melhor, vieram fechando muito o nosso lado esquerdo. E por isso a gente criou bastante até pelo lado direito no primeiro tempo. Chegamos ali muitas vezes, principalmente com o PH, para terminar as jogadas. Vieram fechando muito aquele lado, um atacante sem bola preocupando demais em marcar o Piton e com bola levando o Piton lá para trás. Claro, é o nosso lado construtor, é o lado que aproxima, é o lado que tem jogadores criativos, né? Quando o Coutinho encosta com o Nuno com o Piton lá, e vieram fechando muito bem lá, como já teve outras equipes que fizeram assim. O bom é que a gente busca alternativa pelo outro lado. Muitas vezes fica travado só de um lado e acaba não saindo, e a gente conseguiu escapar principalmente pelo lado direito. Né? Também a gente tem que entender que há mérito do adversário de estudar e fazer, como a gente faz com os adversários também. Boa noite, Carille. Gustavo Ribeiro, do canal Mário Coelho Vasco. Na última coletiva, você falou a respeito da oscilação de uma partida a outra. E dentro da partida hoje, o Vasco oscilou dentro do próprio jogo, né? Queria saber do seu entendimento por que isso aconteceu e como melhorar isso em meio a um calendário tão intenso, um jogo atrás do outro. Eu não me lembro de um jogo que a gente foi linear, assim, o tempo todo superior ou o tempo todo com a bola, mesmo porque também a gente joga contra adversários que têm qualidade, que se preparam e tudo mais. Mas assim, em relação ao primeiro tempo que a gente jogou mais no campo ofensivo, chegando ali com cruzamentos, com algumas finalizações, faltou isso no segundo tempo, da gente circular mais, buscar o lado oposto e poder ser agressivo, né? Talvez um pouquinho de ficar nervoso, de ser impaciente, não tomar as melhores decisões e com isso a gente incomodar pouco o adversário. Pensando nesse momento, depois analisando, eu posso até falar outras coisas depois, olhando no vídeo, olhando tudo tranquilamente, mas pensando assim, foi isso que mais ficou na minha cabeça. A gente poderia ter tido um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de triangulação, de aproximação e entrar com mais gente no campo ofensivo. Carille, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Teve um jogo que você substituiu o Verratti, você deixou claro que foi por pedido do atleta, um jogador quase que incansável, fominha, que quer estar jogando sempre. Hoje, mais uma vez, ele permaneceu no jogo, mesmo estando muito marcado e tendo participado pouco, efetivamente, né, por questão de bola aérea, enfim. Queria que você falasse como você imagina o Vasco sem o Verratti em algum momento, ou você sempre, independente da situação do jogo, você, pelo fato de ele poder ser um jogador que pode resolver em uma bola, você não tira, só se realmente ele estiver cansado e não aguentar, se você não tem uma alternativa, pensando uma forma de jogar sem o Verratti, mesmo ele estando bem no jogo. A gente pode fazer ali sim um 4-2-4 com dois jogadores de mobilidade, que eu já joguei assim em alguns momentos da minha carreira. Eu sei que o Verratti hoje sentiu cansaço por essa sequência e tudo mais, mas aí você fica pensando na bola aérea ofensiva, na bola aérea defensiva, que a gente sabia que o time do Lanús era muito forte nessa bola, e a gente sabe da importância dele. Então tirar ele e Ryan assim, num jogo seria muito difícil, porque a gente tem que ter esses cuidados, né? Mas a gente tem alternativas aí de ou ser o Ryan, um jogador mais de força ali de 9, ou ser o Alex, um cara que flutua mais. Só que aí a gente precisa ter bola para que entre no campo ofensivo e não ficar com bola aérea, porque o Alex não é para isso. A gente tem algumas alternativas sim, mas hoje o Verratti é o titular, tem respostas aí, acho que são 21 jogos, 16 gols, 14 gols, não sei, puta do número, não dá para pensar no Vasco hoje sem o Verratti em campo, né? Então, todo mundo está muito satisfeito com ele, com os números dele, com o perfil assim positivo que ele tem. Mas se acaso ele ficar fora, a gente já pensa em outras alternativas e vem trabalhando outras alternativas se acaso ele não tiver. Boa noite, Carille. Sérgio, do podcast Cruz Maltino. Você falou há pouco que o Coutinho pediu para sair, ficou sem o armador, também com a saída do Nuno, que poderia fazer isso. Você pensou, de repente, colocar o Garré para fazer essa criação ali? Como você mesmo já falou várias vezes, ele não é ponta, é um meia armador. Você não pensou?
Não, assim, o Garré, antes de ser contratado, vieram muitos vídeos dele, de todos os clubes que ele jogou. Ele é um cara que ele é um meia que joga aberto, né? Ele não é um meia de dentro, é um cara mais de construir, meio parecido até com o Adson. O Adson até é mais atacante do que ele. Ele é um cara de vir, de construir, de trabalhar, de formar as movimentações por dentro quando tem que ser, mas ele não é um meia na sua essência, tipo o Coutinho, o Payet, que você dá um 10 ali. Eu levo o Nuno ali, quando o Coutinho traz, eu levo o Nuno para dentro, e o Nuno até fez coisas boas de infiltração, de jogada. Depois a gente sentiu que ele cansou também, aí eu optei em fazer 2 atacantes, Alex e Verratti ali, né? Posso até ter o Garré ali a partir do momento que eu consiga treinar ele, trabalhar e ver qual que é o desempenho dele jogando por dentro como um meia mesmo. Não, o que eu mais vejo dele é ser esse lado que vem para dentro construir, dando passagem para o lateral, né? Parecido assim com o que o Gerson faz no Flamengo e outros jogadores já fizeram isso bastante. O Veiga já fez isso também bastante no Palmeiras, jogando de lado, vindo para dentro para deixar corredor para o lateral.